noite, VEC Igreja. Nós possamos estar celebrando, adorando, glorificando o nome santo do Senhor. Seja bem-vindo você que está online e você que aqui está presencialmente. Glória a Deus.
precisamos confiar, depender dEle, crer, porque o Deus que nós servimos é um Deus bom. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele está agindo em nosso favor. Creia nisso. Glória a Deus.
céu vai romper, o céu vai romper, o céu vai romper, o céu vai romper. Continue adorando, continue exaltando o nome santo do Senhor, celebrando o nome santo do Senhor Jesus, aleluias. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração, aleluias. Deixou os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, outro nome igual não há. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, seu
adoração, outro nome igual não há. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és 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 Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Glória a Deus, boa noite, querido, boa noite, UVEC. Que a paz, que a graça e que a bondade esteja sobre a vida de vocês, amém? Sejam muito bem-vindos então à nossa casa online, à nossa casa presencial. É extrema importância ter você aqui nessa noite com a gente, amém? Vamos estar passando então nossos recados da semana. Anote aí para você não esquecer. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos culto online, né? Fica o convite para você estar juntamente conectados com a gente, né? É sempre um prazer ter você lá na plataforma do YouTube, às terças-feiras com a gente, às 19h30, amém? Todo sábado também nós temos sessões de cultos, né? Eles acontecem em 2 sessões. A primeira acontece às 17h e a segunda acontece às 19h30. Também é muito importante e a gente fica muito feliz quando te vê aqui presencialmente ou quando ver você também de forma online. Não importa, a gente sempre fala que não importa a modalidade que você for escolher, se vem presencial ou se assiste de maneira online. O importante é a conectividade que você vai ter com o Pai. Amém? Então, esses então foram os nossos recados de cultos, né, queridos? Semana que vem nós vamos ter eventos muito importantes aqui na UVEC Igreja. Dia 15, sexta-feira, às 19h30, nós vamos ter um culto especial. Sexta-feira, feriado, né? Feriado internacional e nacional de Paixão de Cristo. Então, vai ter um momento especial online. Então, fica o convite, já vai convidando, né? Já vai convidando o seu amigo, o seu vizinho, para estar nesse momento, juntamente com a gente, adorando quem realmente importa, que é Cristo Jesus. Então, fica então esse convite, sexta-feira, dia 15, totalmente online. Sábado, dia 16, a gente não vai ter culto. Então, né, já coloque aí, já põe na geladeira se você tem esse formato para não esquecer. Muita gente coloca na geladeira, né? Para não esquecer o recado. Às vezes eu coloco no meu calendário do celular e acabo esquecendo. A geladeira não falha, que a gente precisa comer, né, irmão? Né? Então, quando você abre a geladeira, você vai ver lá o recadinho. Sábado, dia 16, não haverá culto. Porém, dia 17, às 10h, nós temos um encontro baita de especial aqui na UVEC Igreja. Culto especial, então, de Páscoa, querido. Venha, então, participe, esteja com a gente, adorando, celebrando a vida.
Porque a gente não vai vir aqui não para chorar as pitangas, porque Cristo morreu, que Cristo está naquela cruz sofrendo. Tudo isso já passou. Hoje o nosso Redentor vive. E é isso que a gente vai fazer dia 17 às 10 horas aqui na UVEC Igreja. Guilherme, mas eu não moro aí na região e eu não tenho como ir. Então fique tranquilo que nesse dia também vai ter online. Então você pode sim acompanhar totalmente online. Amém, queridos? Esses foram então os recados dos nossos eventos, né? Vamos passar para o momento das contribuições. Você que tem contribuído, nós temos duas formas para você contribuir. Exatamente, duas formas para você contribuir. A primeira delas é com os teus dons e com os teus talentos, com as tuas habilidades. Esse é um momento especial de contribuir com a obra. É você ser voluntário da casa de Deus. É uma maneira extremamente importante de você entregar o seu ser em favor do próximo, né? Cristo, ele veio de maneira voluntária para a terra. De maneira voluntária, voluntariado. Todos nós aqui, desde o menor até o maior, desde aquele que ainda está no ventre, já tem um dom, já tem talentos, já tem habilidades. E essas habilidades você pode sim contribuir na casa de Deus. Fazer mais e mais por pessoas. Então você que sente vontade de cantar, de adorar, de limpar a casa, de cozinhar, de mexer com a tecnologia, tantas outras formas, estamos abertos para a seleção de voluntariados. Então, você que tem essa sede no seu coração, venha falar com a gente, que eu tenho certeza que você vai, com certeza, fazer toda a diferença, amém? E outra maneira, claro, de contribuir, com certeza, então, é com o teu dízimo e com a tua oferta, porque tudo isso é possível quando você também, com amor, com generosidade, contribui com a casa de Deus, fazendo que os motores se aqueçam, fazendo com que a roda não pare, fazendo com que a engrenagem não pare. Você é extremamente importante, semeador na casa do Pai. Você que tem contribuído, ofertado, nós temos algumas formas que você faz e pode fazer. Uma delas é presencialmente, através do gasofilácio. Outras formas são totalmente online, através do Pix, através de transferência bancária e através via cartão de crédito. Fique à vontade para escolher a melhor forma e, se claro, sentir no seu coração contribuir com essa forma também. Então você que tem ofertado e dizimado, convido você a nesse momento a orar e agradecer. Se você também porventura nada tem em suas mãos, esse também é o momento, porque os céus, as portas e as comportas já estão abertas, amém? Então feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus majestoso, Deus glorioso, estamos na tua presença, Pai, te agradecendo por mais esta oportunidade de estar na tua casa, de falar dos teus feitos e te agradecer por todas elas. Oh Pai, e um sentimento de gratidão nesse momento é por aqueles que têm cuidado da tua casa, é por aqueles que têm entendido o verdadeiro amor, é por aqueles que têm entendido a generosidade de contribuir com os seus dons e talentos, mas também contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, fazendo com que essa roda gigante que é o teu querer, que é a tua justiça, que é a tua santidade, que é a tua graça, não pare. Obrigado por aqueles que têm acreditado na tua obra. Restitui 100 vezes
mais e repreende o cortador, o migrador, o destruidor dos lares, daqueles que têm ofertado e dizimado na tua casa. Nessa mesma proporção, colocamos aqueles que nada têm em suas mãos. Aqueles, Pai, que porventura perderam seu trabalho, perderam seu ganho. Sabemos que tudo isso e muito mais já é para essas vidas também. Sabemos que é do teu querer, sabemos que é do teu anseio, que todos os filhos sejam bem-sucedidos. Coloca essa confiança e coloca essa motivação no coração desses que nada têm. Em nome do teu Filho amado, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Fique agora com a palavra dessa noite e receba em nome de Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Estão bem? Estão animados? Estão felizes? Que bom que você pode estar aqui hoje com a gente. É bom demais receber você presencialmente, receber você online. Sinta-se à vontade. Nós adoramos ter pessoas novas, nós adoramos conhecer pessoas novas. Então, se você é novo, se você nunca tinha participado da nossa reunião, coloca aí, eu sou novo. Coloca de onde você é. Eu achei interessante que na terça-feira eu falei, né? Coloca de onde você é, e teve gente colocando. Eu achei tão bonitinho. Eu falei, coloca, trombo de central. Então tá bom. Mas é incrível a gente poder participar como comunidade, como corpo de Cristo e estar junto hoje aqui, amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado pela nossa vida, pela nossa semana. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em cada área da nossa vida. E sabemos que no dia de hoje, nesse momento, nós iremos aprender um pouco mais sobre aquilo que você tem para nós. Obrigada, Senhor. E nós já queremos agradecer pelo que vai acontecer durante esse momento em que vamos passar junto contigo. Amém e amém. Hoje eu vou fazer a parte 2 da pregação de terça-feira. O generoso dom da vida. Se você não assistiu, tem a possibilidade de você assistir lá no nosso canal no YouTube. Olha que chique. Você assistir toda a primeira parte completa. Porque aí você vai entender um pouco mais dessa segunda parte. Não que você vai ficar sem entender nada, porque não. Mas vai ser bacana se você assistir a primeira parte, compreendendo todo aquilo que eu quero falar hoje, beleza? Mas eu vou dar uma recapitulada, para dar uma lembrada, assim, se caso você esqueceu o que ela falou, eu vou dar uma recapitulada. Na semana passada, não, na terça-feira, no caso, a gente leu o capítulo 5 de Romanos. A gente leu do verso 12, se eu não me engano, até o verso 21. Se eu não me engano, é isso, gente. A gente leu esse capítulo 5 de Romanos e foi incrível. A revelação que a gente teve sobre esse capítulo é fantástico. E aí a gente vai continuar. Hoje a gente vai ler o capítulo 6. E a gente vai ler do verso 1 até o verso 14. Então, vai ser incrível. Na terça-feira, um dos pontos que eu falei, para você lembrar aí, eu falei o seguinte, porque por causa do pecado de Adão, o mundo... Opa, deixa eu recapitular, né, gente? É a Sara. Por causa do que Adão fez, o pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. Isso foi um dos pontos que a gente viu, por causa daquilo que Adão fez, o pecado que ele cometeu, o pecado entrou no mundo, o pecado teve acesso ao mundo. Eu também falei sobre a natureza do pecado, e eu falei que a raiz do pecado
é não estar conectado com Deus, é não estar olhando para Deus. Então, quando eu tiro os meus olhos de Deus, eu estou no pecado. Essa é a raiz do pecado. Ok? Até teve uma frase que eu disse bem assim: não foi o comer que foi considerado o pecado, mas foi ele não estar olhando para Deus. Quando Adão deixou de focar, de olhar, de se relacionar com Deus, ele pecou. Então, basicamente, na primeira parte, eu falei sobre a natureza, sobre a raiz do pecado. Por isso que é importante você assistir a primeira parte, porque você vai entender qual é a raiz do pecado. A gente só acha que pecado é mentir, roubar, matar, adulterar. Não, esse é fruto, mas tudo tem uma raiz. E qual é a raiz? Está lá na primeira parte. Ok? Hoje, a gente vai focar em uma outra parte. Vamos também falar um pouco sobre o pecado, mas hoje a gente vai abordar um pouco sobre a graça, sobre... Na verdade, deixa eu... Vou até tirar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Quando a gente começa a pregar sobre graça, vou ser bem sincera, quando a gente começa a falar sobre graça, a primeira coisa que as pessoas, eles são muito extremos. Quando você fala, porque você não é mais pecador, certo? Porque você tem uma nova natureza, Cristo te redimiu, te justificou, você é justo aos olhos de Deus. O que automaticamente a pessoa pensa? Então, você pode fazer tudo o que você quiser? É a pergunta que a gente mais recebe. Então esse é o evangelho onde você pode fazer o que você quiser. Você faz, está nem aí. E é exatamente sobre esse ponto que a gente vai falar hoje. Se entendemos que nós somos declarados justos diante de Deus, e foi algo que eu falei na primeira parte, que hoje nós somos santos e irrepreensíveis, então como é que hoje a gente vai viver? Como hoje a gente vai levar a nossa vida? Qual vai ser o nosso estilo de vida no dia de hoje? É sobre isso que eu quero falar hoje. Nós vamos resolver essa questão. Aí quando alguém fala assim, mas então vocês podem fazer tudo. Você fala assim, senta meu filho, vamos conversar. Porque é assim que acontece, beleza? Vamos lá. Vamos ler Romanos, o capítulo 6. A gente vai ler primeiro do verso 1 até o verso 3. Diz assim: o que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. Quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça, uma nova vida, numa nova terra. Essa é a versão, a mensagem, tá? Para você se situar. Quem sabe a sua Bíblia está bem diferente, versões diferentes, tá? Mas eu quis trazer a versão, a mensagem, porque ela nos dá uma perspectiva, ela nos dá uma visão interessante sobre esse assunto, sobre aquilo que a gente está querendo dizer hoje. Porque se a gente for ler, ele vai falar assim: se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? E o interessante, até mesmo para você entender hoje, é que eu vou fazer uma comparação entre o país do pecado e o país da graça. Por isso que eu trouxe essa versão, porque ele nos dá uma perspectiva muito legal e é fácil da gente compreender. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagine que você vai morar em um outro país,
Você vai morar, sei lá, nos Estados Unidos, Canadá, Japão. Nunca você sabe, né? Vai que Japão é legal também. Eu queria conhecer. Austrália. Ou, sei lá. Enfim, um país aí, gente. Tem tanto país aí, pensa em um aí. Você vai morar em outro país. Quando você vai morar em outro país, muita coisa muda nesse outro país. É óbvio. Exemplo, a língua do país, o idioma do país, a cultura do país, os costumes, as tradições do país. E o seu endereço, obviamente, vai mudar também. Você vai morar em uma outra casa, em outro lugar. Até o seu número de telefone vai mudar, né? Você vai chegar nesse novo país e você vai ter que acabar se adaptando a tudo isso. E quem sabe, no começo, as coisas vão ser tão diferentes para você, você vai ficar assim chocado. Uau! É assim que eles fazem. Exemplo, você mora no Japão e lá tem supermercado, não só no Japão, em outros países, mas não tem alguém que você deu seu dinheiro para pagar. Você paga ali, a gente que é brasileiro. A gente vai ficar, nossa, não tem ninguém cobrando aqui. Por quê? Aqui no Brasil nunca que daria para fazer isso, né, minha filha? Não ia durar um dia o supermercado, infelizmente. É um choque de cultura muito grande que a gente iria ter. Um choque de diferenças, de realidades diferentes. A gente tem uma maneira aqui no Brasil de viver uma cultura nossa e em outros países a cultura ia ser outra. Então, no começo, você iria ficar, uau, que diferente. Mas, conforme o tempo vai passando, você vai se acostumando, você vai se adaptando, e aquilo vai se tornando parte de você. É isso que vai acontecendo. E aí eu achei interessante, quando ele fala, se deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? E aqui tem algo que é muito óbvio para a gente. Se você se muda de cidade ou do país, você não vai continuar morando na mesma casa que você morava antes. Ela não é mais a sua casa. Você se mudou. Assim, eu já me mudei 10 vezes. Não, acho que eu estou exagerando, mas 9 então. De cidade, quando eu morava com meu pai e minha mãe. A gente se mudou demais. E a realidade é essa. Quando você faz a sua trouxa ali e vai para uma outra casa, não tem lógica no outro dia você querer voltar para aquela outra casa lá. Primeiro que não tem mais nada dentro daquela casa. Você vai dormir aonde? No chão? Segundo, ela não é mais sua. Agora você tem uma outra casa. Agora você tem um outro lugar para habitar. O pecado é uma raiz. Essa raiz é estar longe de Deus. Antes, presta atenção, eu vou falar devagar para você prestar bem atenção. Antes de nós conhecermos Cristo, aceitarmos e Ele habitar em nós vivíamos sob o domínio do pecado. Nós vivíamos longe de Deus. Por causa do pecado, a Bíblia diz que havia um abismo entre nós e Deus. Mas hoje, quando nós estamos em Cristo, nós não vivemos mais sob o domínio do pecado, pois nós fomos reconciliados com Deus e hoje nós fomos reconectados com Deus. O abismo não tem mais. A gente está pertinho de Deus, a gente está próximo dEle. Imagine comigo o pecado sendo um país. Você saiu desse país, você foi embora. Hoje você entrou em um novo país. A sua casa hoje está no país chamado graça. Se a gente for ver lá no Antigo Testamento,
quando um rei, um reinado, vamos dizer assim, ganhava uma batalha, eles levavam, né, as mulheres, crianças, suas coisas e alguns escravos também, para ser escravo deles lá. E aí tinha uma coisa muito interessante que eles faziam, é que na cidade antiga daquelas pessoas, eles queimavam suas casas. E por que eles faziam isso? Porque quando eles queimavam as suas casas daquelas pessoas, aquelas pessoas não tinham mais uma casa. Eles não tinham mais um lugar para voltar. Então, eles, obviamente, seriam obrigados a ficar naquele novo lar. Nossa, que legal. Sendo escravo. Só que a gente precisa olhar para isso e saber e imaginar o que aconteceu com a gente. Quando a gente abriu o nosso coração para Cristo, a nossa antiga casa, que vivia no país do pecado, sob o domínio e o poder do pecado, ela foi queimada. Ela foi destruída. Assim, a gente não tem mais um lugar, a gente não tem mais uma casa para voltar. A gente não tem mais nada lá. Olha o que ele diz. Quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça, uma nova vida numa nova terra. E aí, sabe por que ele fala sobre o batismo aqui? Tem tudo, uma coisa tem a ver com a outra, com certeza. Sabe por que ele fala sobre o batismo? Porque antes de eu te explicar, a gente vai ler o verso 4 e o verso 5. Aí você vai entender melhor. Vamos lá. Agora nós vamos ler. Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver numa nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Por favor, deixa no verso 4 para mim, fazendo favor, só um pouquinho. Vamos lá. Por que quando no verso 3 ele fala, quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça, uma nova vida numa nova terra. Por que ele fala isso? Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Basicamente, quando nós nos batizamos, nós estamos sepultando o velho homem, aquele homem morto. É diferente do que a gente sempre aprendeu. A gente sempre aprendeu que o batismo era quando a gente se tornava uma nova criatura. Você se batizou, você morreu e você... Mas é diferente. Quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura. Quando você diz, sim, eu aceito Jesus, você morreu e você ressuscitou com Cristo. Agora, o óbvio a se fazer é você sepultar aquela coisa morta que está ali. E isso é o batismo. Quando você se batiza nas águas, você está sepultando aquele velho homem, aquela criatura morta. Mas você já é uma nova criatura, você já tem uma nova identidade. Então pense comigo. Quando nós nos batizamos, nós sepultamos de vez aquela natureza, a velha natureza. A nossa casa no país chamado pecado é destruída, é queimada. Nós não temos mais moradia naquele lugar, mas passamos a ter uma casa, passamos a habitar no reino de Cristo, no país da graça. E aí lembra quando eu estava falando sobre você se mudar de um país, que no início vai ser difícil você se adaptar àquele lugar. É muita coisa para você se adaptar.
tradição, costume, idioma. Você tem que ir lá e saber falar do idioma. E se tu não sabe? Chega lá, dá umas embromadas lá. Quando a necessidade pega, eu acho que a gente se vira daí. O Google Tradutor ajuda a gente, graças a Deus. Mas, conforme o começo ele se torna complicado, mas conforme o tempo vai passando, aquilo começa a se tornar parte de você. A cultura daquele país, o idioma daquele país, ele começa a se tornar natural, seu. E quando você menos perceber, você já está até se comportando igual o pessoal daquele país. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Quando a gente entra nesse novo país, no país da graça, a gente passa a aprender a cultura desse reino. A gente passa a aprender como viver nesse reino. Só que entenda uma coisa. Você vai entrar nesse reino com pensamentos do seu reino antigo, do país antigo. Você vai entrar com pensamentos que você tinha antes. Porque Jesus não vai chegar, aceitou Jesus, você vai ter uma lavagem cerebral na tua cabeça. Não. Dia após dia, cada vez que você conhece mais sobre Cristo, a sua maneira de pensar, a sua perspectiva e a maneira como você age vão mudando. Mas é algo gradativo, não forçado. Não porque alguém está dizendo que você tem que fazer. Mas porque aquilo passa a ser parte de você. Romanos, agora vamos continuar ali. O verso 6 e o verso 7, vamos ler. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravo. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Ai, ai, ai. Gente, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu não escrevi a Bíblia. Se a própria palavra diz que nós fomos libertos do poder do pecado, por que a gente ainda acha que o pecado tem um poder sobre nós? Por que ainda a gente fica, pecado, pecado, pecado? Por quê? Se ele não tem poder. O nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo. O pecado hoje não tem mais poder sobre você. Ele não tem mais o domínio sobre você. Você não é mais escravo dele. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o que é ser escravo do pecado? De forma prática. Prática mesmo, no seu dia a dia. Sabe o que é ser escravo do pecado? Ser escravo do pecado é nunca poder ter acesso a Deus. Enquanto você é escravo do pecado, você não tem como chegar perto de Deus. Não tem. Porque Deus abomina o pecado. Quando somos escravos do pecado, nós não conhecemos o amor. Nós não conhecemos a bondade, não sabemos o que é a paz em meio ao caos. Não sabemos como amar as pessoas, não sabemos como nos amar. Vivemos competindo uns com os outros, querendo sempre ser os melhores e fazendo tudo o que pudermos para ser o número 1, nem que seja subir na cabeça de alguém para alcançar isso. Isso é ser escravo do pecado. Mas por que a gente se torna isso? Por que as pessoas se tornam isso? Fazem tudo isso. Sobem na cabeça um do outro. Matam, destroem a vida do outro. Porque elas não estão perto de Deus.
Quando você não está perto do Pai, esquece. Esquece. E é perto do Pai, não perto da igreja. A igreja é só o corpo de Cristo. O cabeça é Ele. O importante não é o corpo, o importante é o cabeça. Quando a igreja é saudável, aí ela tem a sua importância. Mas a igreja saudável não tem importância nenhuma, gente. Foge dessa daí mesmo. A questão é, esse modo de vida miserável que nós vivíamos antes de Cristo, foi pregado na cruz. Esse modo, ele não domina mais você. Porque hoje você não vive mais onde ele tem o domínio. Hoje você vive onde a paz reina, onde o amor reina. Você vive no reino, no país da graça. Você vive hoje no reino do Filho amado. E não tem, um dia tu vive no reino do Filho amado, no outro dia tu vive no reino do pecado. Não existe isso. Ou tu vive ou tu não vive. E ponto, acabou. É aquela coisa, as pessoas, eu vou entrar na presença de Deus. Entra, sai. Entra, sai. Não tem isso, gente. Ou tu tá, ou tu tá. Ou tu não tá, e tu não tá. Porque quando a gente entra no reino de Cristo, quando a gente entra, tem uma cadeirinha lá, escrito o seu nome, ó. Jefferson. Eu vou falar só o primeiro, porque é muito grande. E aí o Jefferson entra, senta e fica ali eternamente. Ele entra uma vez, ele não precisa sair. Para que vai sair, gente? Que loucura! Imagine o supermercado chegar para você e falar assim, entra e é teu esse supermercado, coma tudo, você não precisa mais sair daqui. Você vai querer sair dali? Eu não ia querer sair nunca mais. Tem tudo. Pensa, carne. Churrasco, ia ter churrasco todo dia. Quando a gente entra, a gente não sai mais dali. Hoje a gente vive no reino de Cristo e não mais sob o domínio do pecado. Vamos continuar? Agora a gente vai ler do 8 ao 11. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem poder nenhum sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado, mas agora ele vive e é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Uau! Olha o que na outra versão fala. Eu trouxe essa frase porque é perfeita, é maravilhosa. O pecado fala uma língua morta, que nada significa para nós. Deus fala a nossa língua materna e entendemos cada palavra. Gente, que frase! Uau! Que frase! A gente está vivo para Deus e com Deus. A gente está com Ele em todo momento agora. Coloca lá para mim de novo o verso 10, fazendo favor. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Presta atenção. Mas agora ele vive e é para a glória de Deus. Nós não morremos como Cristo? E nós não ressuscitamos como Cristo? Nós ressuscitamos para quê? Para a glória de Deus.
E o que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é você viver dia após dia, tendo fé, tendo convicção da sua identidade, da sua herança, de quem você é e daquilo que você possui. Isso é viver para a glória de Deus. Porque quando a gente declara, Deus é o meu Pai, e eu confio nele, e eu sei que Ele supre cada uma das minhas necessidades, eu estou glorificando o nome dEle. Quando eu olho para a minha situação, eu falo assim, cara, isso aqui é impossível de se resolver. Mas aí eu olho para Deus e falo, mas Deus, Ele pode todas as coisas. Eu estou glorificando a Deus. Isso é viver para a glória de Deus. É viver dia após dia, reconhecendo e trazendo à tona aquilo que Ele fez, e não que eu faço. Porque viver para a glória de Deus não está relacionado ao que eu faço, está relacionado ao que eu sou em Cristo. Fazer boas obras, amar o próximo, gente, não é algo nosso, não vem de nós, não é porque a gente é os bonzão, não. Porque se a gente acha que é porque nós é os bonzão, então a gente já nem está amando. Esquece, você já está bem longe do que é o amor. Amar o próximo, servir o outro, ser generoso com o outro, é um fruto de Cristo estando em nós. Porque Cristo, Ele era assim. Cristo, Ele era amoroso, generoso, Ele servia. E é o que Ele coloca em nós. Sabe, os costumes daquele país, sabe? Quando você muda, e aí você começa a se acostumar com os costumes, as tradições, o idioma. É exatamente isso. A gente vai compreendendo cada vez mais, a gente vai entendendo cada vez mais quem Cristo é e quem hoje eu sou. E isso vai se tornando parte de mim. Amar o outro não vai ser mais forçado. Porque a gente sabe quando a pessoa está amando forçado. Ai, eu estou te amando. Eu estou te amando. Porque me obrigaram a te amar. Eu estou te amando, porque senão eu vou para o inferno. Tem gente que ama com medo de ir para o inferno. Pelo amor de Deus, vá se converter. Sabe? A gente ama o outro, a gente serve, é generoso, enfim. Porque é um fruto que está em nós. É um fruto da nova natureza que está em nós. Vamos continuar ali. O verso 12 até o 14. Não deixe que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm uma nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor, pois você já não vive sob a lei, mas sob a graça de Deus. Ai, eu leio tudo isso, eu tenho que dar risada, porque é incrível. É incrível. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Hoje nós estamos livres do poder do pecado. Nós estamos livres da vida miserável que nós tínhamos. E estamos livres para viver em constante relacionamento com o Pai. Se antes nós estávamos presos longe de Deus, hoje nós estamos perto, vivendo dia após dia com Ele. Dia após dia com Ele. Por isso, hoje, o nosso foco não é o pecado, mas é Cristo. Hoje o nosso foco é estar em relacionamento com o Pai. Deixa eu te dizer uma coisa.
Quem sabe você nunca parou para pensar nisso, ou você já parou para pensar. Mas se quando nós estávamos vivendo de modo miserável, se quando Deus olhava para nós e abominava aquilo que a gente fazia, Ele nos amou e nos perdoou, por que hoje Ele não vai continuar perdoando? O perdão de Cristo, o perdão de Deus por nós, não está condicionado àquilo que a gente faz. Está condicionado àquilo que Cristo fez. Porque se estivesse condicionado ao que a gente fizesse, estamos lascados. A gente está lascado. A gente nunca ia conseguir o perdão de Deus. Porque, sabe, uma coisa a gente precisa entender. O padrão moral de Deus é perfeito. O padrão moral é perfeito, gente. Não tem uma falha. Não tem um erro. E Ele nos criou para viver nesse padrão moral. É o que Adão vivia. Quando Adão perdeu isso, ele passou a viver sobre um outro padrão moral. Padrão moral caído agora. Onde, para muita gente, matar não é nada. Ai, eu fiquei com raiva daquela ali, eu fui lá e matei. Acabou. Ai, a menina não quis casar comigo, eu fui lá e matei ela. Ah, despedacei. Tem gente que avança ainda o nível. Despedaça, corta a pessoa, enfim. Não é isso que a gente quer falar. Mas, enfim, onde essas atitudes, às vezes, ok. O padrão moral de Deus é perfeito. E eu e você, na natureza antiga, na natureza caída de Adão, nunca, mas nunca nós iríamos alcançar a perfeição. Nunca, gente. Nunca. Nunca. Por isso que Deus mandou Jesus, porque Jesus era perfeito. Perfeito. Jesus não tinha uma falha, Jesus não tinha um erro, Jesus não tinha uma mancha, nada, nada. Ele veio e ele cumpriu esse padrão. Ele falou: ó Pai, se é um padrão que tem que ser cumprido, então eu vou cumprir esse padrão. Eu vou fazer. E aí, por causa daquilo que eu vou fazer, todos os outros vão ser considerados justos. O perdão dele continua sobre você. Nós erramos? Erramos. Erramos. A gente pisa na bola. E às vezes feio. Nós erramos com o próximo, às vezes? Sim. Magoamos, entristecemos. Só que o que você precisa fazer quando você errar é não ficar se culpando e achando que Deus não ama você. Porque isso é uma mentira. Porque a primeira coisa que você vier na tua mente quando você errar vai ser assim: viu? Tu fez. Deus não ama você. Você diz que é filho de Deus. Da onde? Está fora? Fazendo isso daí? Não dê ouvidos a essa voz, gente. Esse é o demonhão mesmo. Não dê ouvidos para essa voz. Porque ele só fala mentira. Lembra? Se alguém assistiu aquela pregação que eu falei, começo de fevereiro, não sei, dos sacos lá? Jogue fora. Não dê ouvidos para essa voz. Não dê ouvidos para a voz do diabo, não. Em vez de você dar ouvidos para essa voz e você entrar no jogo do diabo, confesse a sua fé e declare que você é amado, que você é perdoado, que você é justificado diante de Deus. É isso que você e eu precisamos declarar.
Porque se o nosso foco não é mais o pecado e o nosso foco é o relacionamento, o dia que você errar, o dia que você pisar na bola, em vez de você ficar ali, olha, eu errei. Nossa, olha aqui, ó. Ainda você traz seus amigos. Olha aqui, ó, eu errei. E aí todo mundo fica ali olhando. Uau! Não faça isso. Em vez de ficar olhando, olhe para Cristo e fale assim, eu errei, mas você me salvou. Você me perdoou. Eu sou amado. É nisso que eu vou me apegar. É isso que a gente precisa fazer. E quanto mais a gente viver nessa realidade, você vai ver que a sua vida aos poucos vai mudando. A sua maneira de viver vai mudar. Porque isso é Ele quem faz em nós. É de dentro para fora. Engraçado que todo mundo fala essa frase. É de dentro para fora. Mas não entende a bendita da frase. Se é de dentro para fora, então por que você está se arrebentando para fazer de fora para dentro? Não é de dentro para fora. É Cristo em você. É o Espírito Santo agindo em você que vai mudando a sua maneira de pensar. E você não vai mais fazer aquilo ali? De dentro para fora. A cultura do reino dele vai se tornando natural para você. Então, sabe o que você tem que focar? Sabe o que é importante que você e eu precisamos focar? Em Deus, no Pai e nada mais. Nada mais. Nada mais importa, gente. Nada mais. Não foque nos seus atos, não foque, ai, Sara, mas eu não consigo amar a pessoa. Não foque nisso. Não foque. Porque quanto mais você tiver relacionamento com Deus, quanto mais você conhecer Cristo, vai chegar um momento onde você mesmo vai chegar nessa conclusão. Para que eu não gosto dessa pessoa? Eu não preciso estar lambendo a pessoa. Mas eu amo essa pessoa. Eu quero que ela cresça. Eu quero que a vida dela expanda. Eu quero que ela evolua. Você consegue, lá na velha natureza, dizer para o seu inimigo que você quer que ele cresça? Nunca! Já fala assim, eu quero que tu morra. Percebem a diferença? É algo que a gente força? Não. É algo que Cristo faz em nós. Por isso que o nosso foco é Ele. Por isso que o nosso foco não é nós. Enquanto eu focar em mim, enquanto eu focar nos meus erros, nas minhas falhas, eu nunca vou viver aquilo que Ele tem para mim. Mas quando eu começar a focar quem Ele é e o que Ele fez, aí a minha vida vai ser diferente. Não vai ser assim, mas vai ser diferente. Vai sim. Os meus relacionamentos vão ser bem melhores. Porque eu posso garantir para você, eu garanto mesmo, que se a gente começar a falar, cada um aqui falar como mudou os seus relacionamentos, em casa, com a família, enfim, a gente vai, uau, porque muda, a nossa vida muda. Não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Por causa dele, por causa daquilo que ele faz em nós. Então, a pergunta do início. Então, já que a gente vive na graça, a gente faz o que a gente quiser? Não. Não. Porque por que eu vou fazer algo que vai me destruir? Eu estou sendo um idiota. Beleza, que tomar coca não faz bem para a saúde, a gente toma. Tem os fit por aí, né? Que eu não sei como é que consegue. Ai, uma coquinha tão maravilhosa. Oh, Jesus. Providencia uma para nós. Mas a verdade é, a gente não vive mais e não dá mais espaço para os atos pecaminosos aparecer, vamos dizer assim.
para mentir, para roubar, a gente não dá mais espaço, porque isso vai nos destruir. Por que eu vou fazer algo que me destrói? Se eu encontrei a vida, por que eu vou ainda olhar para o que me destrói, para o que me mata? Eu não. Eu vou olhar para a vida. Eu vou ficar perto da vida, da fonte da vida. Então, deixa eu falar agora uma coisa. Se alguém falar para você, ai, mas na graça pode tudo. Fale assim, você não entendeu é nada. Vai ler a Bíblia, meu filho, porque tu não entendeu nada. Nada do nada do nada. Nada do nada do nada. Hoje a gente vive livres para viver com o Pai. Você não é mais escravo do pecado e das vontades dele. Você não é mais. Porque ele vai tentar. Ele vai tentar. Assim como tentou Cristo. E aí o que Cristo fez? Não. E a gente tem o mesmo poder para falar assim, não. Não quero. Não vou fazer isso daí. Não é a minha natureza não é essa não. Pode tirar o cavalinho da chuva daqui. Enganar os outros? Eu não. Por que eu vou enganar? Eu vou ajudar o outro. Mentir para minha esposa? Por que eu vou mentir? Eu vou ser sincero. Hoje a gente vive no reino, no país chamado graça. Graça, graça, graça e graça. O nosso foco é Cristo, o nosso foco não é nós, o nosso foco não é o pecado, o nosso foco não é dinheiro, o nosso foco não é vida profissional. Isso tudo é muito bom? É, mas não é o nosso foco. Porque quando a gente está focando no que não é a vida, a gente perde a vida. Por isso que o foco precisa ser Cristo. Por isso que a palavra diz, buscai o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque quem acrescenta? Ele. O nosso foco é Ele. O resto, meu filho, a gente trabalha, mas é Ele que nos dá o trabalho, é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá o fôlego de vida, tudo é Ele, não é nada nós. É Ele que prospera o trabalho da nossa mão. É Ele. A gente é só um participante dessa vida. Quem faz tudo é Ele. Quem já fez tudo é Ele. Amém? Eu espero que você saia hoje daqui tendo sido edificado com essa palavra. De verdade, se você que está aí em casa, ou você que está aqui sentiu assim, que não entendeu nada, não tem problema, a gente explica também. A gente explica tudo, porque a gente sabe que as coisas um pouco são complicadas. Quando a gente tem primeiro contato com graça, a gente fica assim meio, uou, mas... Se você sentiu alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida, por favor, não fique com a dúvida. Pergunte no chat, pergunte para alguém, não entendi, o que você está falando, tá maluca a mulher? E aí a gente explica, tá bom? Agora a gente vai participar da Santa Ceia. A gente vai participar da Santa Ceia, um momento maravilhoso, onde a gente, como corpo de Cristo, participa juntos, agradece, exalta aquilo que Cristo fez. Assim como eu falei até agora, o nosso foco é Cristo, e quando a gente celebra a ceia, a gente celebra com o foco em Cristo também. Não com o foco na morte de Cristo, mas com foco na vida de Cristo, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está em mim e em você, Ele está em nós. Então, quando a gente celebra
a ceia, a gente celebra, a gente fica, uau, obrigado, Jesus, porque você me deu vida, porque hoje eu sou salvo, porque você me redimiu, porque você me perdoou, obrigada por isso. A gente não vem aqui e fica, ai, Jesus morreu, tadinho. Não, a gente não faz mais isso. A gente hoje celebra, a gente hoje engrandece o nome dele. E eu quero convidar você, junto comigo, a agradecer. Agradecer pelo corpo, agradecer pelo sangue de Cristo, agradecer pela vida, agradecer pela paz, pela saúde. Porque saiba que quando Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou, Ele nos deu o direito de viver uma herança. Uma herança. Então hoje é a sua herança como filho. Você tem paz, você tem alegria, você tem prosperidade, você é amado, você é feliz, você tem bons relacionamentos, você tem tudo aquilo tudo aquilo de melhor Ele te deu. Então eu quero que a gente agradeça por isso. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado por aquilo que Cristo fez, pela obra maravilhosa e redentora que Cristo fez por nós. Muito obrigada pelo seu amor. Muito obrigada porque hoje nós temos vida, hoje nós temos alegria, hoje nós temos a saúde, hoje nós temos paz, hoje a nossa família é abençoada, nós temos bons relacionamentos. Obrigada porque hoje nós vivemos no teu reino. Não vivemos mais dominados pelo pecado ou pelo medo, pela ansiedade, pelas preocupações dessa vida, mas vivemos no teu reino de paz. Muito obrigado, Senhor. Se há algum de nós que precisa dessa paz, que precisa de paz na sua mente, Senhor, está preocupado com o trabalho, enfim, nós declaramos paz sobre a mente dessas pessoas, que essas pessoas saiam daqui hoje, Pai, com paz, venham dormir bem, venham dormir como nunca tenham dormido até o dia de hoje. Muito obrigada por isso, porque você conquistou e nos deu esse presente maravilhoso. Amém e amém. Você pode fazer parte do corpo de Jesus. Abençoe a vida de cada um. E a gente espera você terça-feira, nosso culto online. Tchauzinho.